Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir o programa Opinião no Feminino, aqui onde analisamos os temas que marcam a atualidade nacional. Para fazer a discussão de hoje, conto com duas convidadas, são elas, passo a apresentar desde já, Linette Olofsson, a quem desde já cumprimento. Muito boa noite, Linette Olofsson, seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada. Saudar as telespectadoras e telespectadores, ao painel e ao moderador, agradecer pelo convite. Muito obrigado, Linette. Só para se ter uma ideia, Linette Olofsson é antiga deputada e atualmente é chefe das relações externas do partido MDM. Presente também é Écita Segaúque, comentadora residente de cada casa. Boa noite, Écita. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa noite, Lucife. Obrigada. Cumprimento aqui a minha colega de painel e aos nossos telespectadores. Muito bem, hoje vamos discutir 3 pontos, são todos eles políticos. Vamos começar com a entrevista de Davis Simango aqui à STV e ao jornal O País. Vamos falar dos avanços no diálogo político e também da intervenção do Presidente da República na visita à empresa Caminhos de Ferro de Moçambique. Essa começa por si. Entrevista de Davis Simango. Vamos dividir em 2 partes. Primeira parte, a reação ao desmembramento de Venâncio Mondlane e Antônio Frangules do MDM. Vamos também discutir o que o Presidente do MDM disse sobre o diálogo político e o futuro do MDM. E vamos também, lá mais para o fim, algumas ideias que o Presidente do município também apresentou relativamente à sua governação nesta edilidade. Comecemos pelas declarações de Venâncio Mondlane e Antônio Frangules. Davis Simango foi muito direto e muito acutilante quando disse que são pessoas que pretendiam atingir objetivos pessoais através do partido, queriam ter posições importantes no partido sem passar pelos procedimentos internos e usavam bens, no caso de Antônio Frangules, bens do partido em benefício próprio e faziam pedidos diretos de quantias financeiras ao presidente do MDM. Comecemos olhando para a entrevista no seu cômputo geral, Écita. Qual é a sua opinião? Obrigada, Cipo. Acompanhei a entrevista atentamente e a primeira coisa que eu devo dizer é que o sentido de oportunidade existiu. Muitas vezes, nós nos últimos acontecimentos do MDM reclamamos a ausência, portanto, de pronunciamentos ou de um posicionamento antepado por parte da liderança do MDM, quando da novela toda que foi Nampula, a desinteligência com o falecido Edil, depois as peripécias com Manuel Tokova, portanto, o partido, portanto, o MDM, a sua liderança, pareceu-me que sempre esteve um passo atrás. Desta vez, ganhou alguma intensidade o MDM, os pronunciamentos de 2 membros que aparentemente estão costas voltadas. É claro, o Venâncio Mondlane, onde apareceu a desmentir, inclusive, portanto, ser candidato desta formação para Maputo, candidato a candidato desta formação para Maputo. Portanto, repito, o sentido de oportunidade esteve aqui. O líder do MDM, portanto, Davis Simango, apareceu, quanto a mim, em tempo de falar não só para os membros, mas também para os moçambicanos e dizer da sua justiça, dizer o que é que está a acontecer, qual é a saúde do partido, o que é que se espera, o que é que os seus membros, os potenciais eleitores, os moçambicanos podem esperar, qual é a expectativa. Quanto aí, eu acho que esteve muito bem, porque o vazio criava também... Conseguiu preencher. E do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista de conteúdo, posso recuperar aqui uma frase, se a memória não me atraiçoa, foi de Manuel de Araújo, em resposta a alguns comentários também do membro sénior do MDM, é que deselegância não se responde com deselegância. Senti aqui mais a pessoa de Davis Simango a responder aos seus membros e não necessariamente um líder, não necessariamente o presidente, portanto, do partido. Senti aqui um bocado também de emoção, o que também não é de estranhar a maneira
como estes dois membros bateram a porta, a maneira especial, especialmente como Venâncio Mondlane se distanciou do MDM, mesmo tendo feito parte deste partido, e aqui David Simango explicou, enquanto ele esteve lá, a maneira como assumiu as posições de liderança e chefia, quer a nível interno do partido, assim como representando o MDM na bancada, portanto na Assembleia da República, foram feitas daquela maneira que ele hoje critica. Portanto, nota-se que há aqui um peso, duas medidas. Portanto, aquilo que ele sentiu ou recaiu para si, não contestou, não mostrou sinais de que está errado e usou como pretexto para sair. E quanto a este posicionamento, David Simango parece-me que, quanto a mim, deixou bem claro não concordar. Em relação às questões de déficit democrático, de divisionismo, acha que o presidente do MDM conseguiu convencer ou apresentou argumentos plausíveis relativamente a essas acusações? Eu acho que este é o ponto fulcral. É que se em algum momento tem sido usado o déficit democrático como pretexto para aparentemente se bater à porta, este mesmo déficit democrático sempre se manifestou. A pessoa que hoje denuncia para sair foi sempre designada, foi sempre indicada. Não houve nomeação, não contestou. Portanto, hoje apareceu publicamente, portanto, o que percebi é que quando a decisão não o beneficia, que é problema. E David Simango não foi da decisão, exatamente, já não é. E David Simango, quanto a mim, não foi a fundo para explicar se é ou não déficit democrático. O que ele disse é que são as formas de indicação do MDM, é a forma de estar, e que todos que lá estiveram conheciam esta forma. Portanto, que ele diz que o grupo MDM é assim, designa, indica, e quem esteve lá concordou, porque conhecia os estatutos e que estes foram largamente discutidos pelos seus membros. Portanto, não há aqui não há muito por dizer. Quem entra para o MDM tem que saber que aquela é a forma de ser e de estar, ou que se conforma com aquela forma de estar, ou não chega sequer a entrar. O que pareceu, e é isto que me ressaltou à vista, não é a discussão de se é correto ou não, se é democracia ou não. O que o David Simango apareceu a condenar largamente é o fato de, numa primeira instância, adotar-se aquela forma de ser e de estar e conformar-se 5, 6 anos depois, quando a decisão ou a indicação não lhe beneficia, aparecer e fora dos órgãos do partido a criticar esta mesma forma com que se viveu 5 anos. Portanto, resumindo, o MDM é assim. Quem se junta ao MDM conhece os estatutos, conhece a forma de indicação, de nomeação dos seus membros, conforma-se com isso, então ou aceita ou simplesmente não deve usar o MDM e achar que vai ser sempre nomeado, ou que vai ser sempre designado, porque pode não acontecer como foi este o caso, e aí são estas desinteligências. Portanto, em súmula, foi o que eu percebi da intervenção ou da grande entrevista de David Simango. Linete, deselegância e emoção é o que a ESTA notou nesta entrevista. Quando se fala de deselegância e emoção, sobretudo o fato do presidente do MDM ter exteriorizado aspectos bastante privados na relação entre David Simango como presidente do partido e Antônio Frangules como membro. Qual é a sua opinião, considerando naturalmente que é membro também do MDM? Muito obrigado. Eu penso que, a dado momento, em algum momento, nós temos que chamar as coisas pelos seus próprios nomes. Como sabe, o MDM só tem apenas 9 anos de existência. Vamos fazer o 10º aniversário no próximo ano. Então, o partido teve um grande crescimento em tão pouco tempo. E não constitui a verdade quando se diz que a maior parte dos membros do MDM provém da renome. Alguns, sim, muito bem. Mas nós temos uma nova geração que não tem a ver com os assuntos do colonialismo, nem do marxismo-leninismo. Portanto, nós temos uma camada da juventude que nos acompanha. Agora, se me vai perguntar isso diretamente, eu acho que em algum momento nós temos que falar. Acha que foi correta a intervenção
de forma muito direta, e o fato de ter ido buscar aspectos bastante específicos sobre pessoas do partido, concorda com esta linha? Acha que foi a forma mais correta de reagir a este desmembramento de Frangules e Venâncio Mondlane? Não, bom, é o que eu depois também tinha que explicar um pouco como é que estas duas pessoas entraram. Não é bem assim que no nosso partido as pessoas só são nomeadas, não é isso. Nós tomamos uma decisão no primeiro congresso de que os delegados políticos, dado a formação, porque nós estamos ainda, é um partido em formação, e nós soubemos muito bem o grande problema que nós temos aqui nas organizações de infiltração de determinadas pessoas, de destruição das organizações dos partidos políticos. Aliás, nós sofremos, depois da fundação do partido, né, a primeira cabala a partir da CNE, quando os nossos documentos desaparecem. Tudo começa aqui, mas nós nunca desistimos, continuamos a lutar. Eu acho que, não vou aqui determinar, mas eu acho que, em primeiro lugar, quem começou até é o Frangules próprio, aqui nas sextas-feiras. Portanto, uma pessoa que se considera do MDM, eu não digo que nós não devemos ser criticados e estamos a aprender com estes dois fenómenos aqui, não é? Estamos a aprender. Então, quem começa realmente com isto é o nosso próprio membro. É porque eu acho que as coisas, que os problemas devem se resolver em casa e não fora de casa. Mas neste caso o presidente resolveu o problema também fora de casa. Eu não sei se resolveu, recebeu a moeda de troca e a pessoa foi frontal. É o que eu disse aqui, em algum momento nós temos que chamar as coisas pelos seus próprios nomes. Infelizmente é assim, e nós estamos na política. Se vá agora criticar que o presidente fez isto aqui, também os dois elementos, não é? Os dois elementos agiram de uma forma incorreta. Não é? Também fizeram sofrer os próprios eleitores, os membros do MDM. Não é? Portanto, começa aqui mal, porque uma pessoa que tem ética, nenhum dos dois faria aquilo que fizeram. Pediam, eu própria saí da Renamo. Em nenhum momento o senhor me viu na sociedade a falar mal do partido Renamo. Foi a minha escolha naquela altura. E por vários acontecimentos históricos, na cidade da Beira, nós decidimos livremente. E nunca, em nenhum momento, nós tomamos aquelas atitudes que, infelizmente, os nossos dois colegas formados, académicos, tomaram contra nós. Muito bem. Em relação à entrevista no seu todo, a visão transmitida pelo presidente do MDM, Davis Simango, do primeiro ao último minuto, a forma como se posicionou relativamente ao diálogo político, ao ter dito que isto não é um diálogo político, é um diálogo privado entre as duas forças. Qual é a sua opinião? Acha que nessa linha também o presidente do MDM conseguiu lançar alguns subsídios para a sociedade moçambicana? Bom, Davis Simango foi igual a si próprio. Ele repetiu o que tem dito muitas vezes, não só ele, como o MDM. A dada altura tem estado, ou apareceu publicamente a reclamar que, portanto, não estava a ser integrado, podemos assim dizer, no diálogo, nas conversações. De lembrar a gênese destas conversações, deste diálogo, que, portanto, são disputas pós-eleitorais. São disputas onde, portanto, um partido reivindicava certa vitória, resultados que não encontraram alento, portanto, naqueles que foram resultados oficialmente publicados. Portanto, penso eu que essa foi a gênese, a essência, foi o ponto de partida para as conversações. Portanto, já começou afunilado. Era uma conversa entre um e o outro. E a partir daí, porque começaram a discutir-se questões, quando passamos essencialmente para a forma de resolver estas questões de forma definitiva e que fosse abrangente a todos os moçambicanos, e focou-se mais concretamente na descentralização, quando se discutia a questão tanto do modelo eleitoral, o pacote eleitoral, são questões que, mesmo tendo surgido por conta de uma disputa eleitoral, iriam ou vão afetar
a vida de todos os moçambicanos. Penso que a partir desse momento que o MDM, não só, como algumas forças vivas da sociedade, reclamaram algum protagonismo. Portanto, o MDM sempre disse isso, através da sua liderança na bancada. As colocações de ontem não a surpreenderam? A mim, particularmente, não me surpreenderam. O MDM sempre reclamou, ser integrado neste diálogo desde o primeiro momento. Reclamou mais ainda, como também o fez a sociedade civil, quando ficou claro que há um pacote que vai, incidir sobre a vida de todos nós moçambicanos. Agora também temos decisões que precisam ser ratificadas pela Assembleia da República, logo dizem respeito não necessariamente a Frelimo, ao governo e a Renamo, mas a todos os moçambicanos. Portanto, há várias forças vivas que estão a reclamar o direito de dar o seu contributo. O que eu acho salutar nisto é que ficou claro, e sempre deixei ficar esta posição, fica claro que se calhar nós temos que, desde o primeiro momento, olhar para aquilo que são questões estruturantes da vida dos moçambicanos, como elas realmente são estruturantes. A maneira como nós olhamos para as disputas pós-eleitoral foi sempre polarizada. Uns que roubam aos outros. E esquecemos que ao pormos acha nesta fogueira, estamos a dizer que a vida em Moçambique tem que ser polarizada, tem que ser bipolarizada. Portanto, eu penso que esta foi a grande lição, pelo menos quanto a mim. Ficou claro que há algumas questões que têm que ser pensadas com calma necessária, com frieza, porque elas vão impactar na vida de todos nós. Portanto, se pudermos olhar para elas com essa calma, com essa frieza, poderemos também dar a nossa contribuição clara, honesta, para que o resultado final, e não surpreendermos-nos quando o pacote já vem montado e dizermos não era necessariamente este o rumo que nós queríamos. É preciso que este rumo comece a ser definido no princípio. E eu penso que agora nós ficamos com esta grande lição, que há processos, há dinâmicas que precisam ser pensadas de forma estruturante e não necessariamente como uma questão de uns contra outros ou de uns e outros, porque no final do dia vão impactar com a vida dos moçambicanos. Linete, as questões de descentralização, a visão em relação ao diálogo, segundo o MDM, segundo o vosso líder, é de que é um diálogo privado e não necessariamente um diálogo que abrange a sociedade moçambicana no seu todo. E já há várias discussões sobre isso, sobretudo a ideia de que os diferendos envolvem a Renamo e envolvem o governo. Ou seja, no caso da desmilitarização, por exemplo, não se pode desmilitarizar homens do MDM, porquanto não existem. Só podem ser desmilitarizados os homens da Renamo. Daí que a discussão tem que ser feita entre essas duas instituições, digamos assim. Mas isso não vos convence? Não, em primeiro lugar, a soberania reside no povo. Com o direito comparado, e nós quando viajamos e tentamos trocar experiências com países que têm ou que já passaram por esses problemas, admiram-se como é que o MDM não está incluso no processo de paz. Primeiro, porque nós temos a representação parlamentar e as questões que dizem respeito ao povo devem ser discutidas na Assembleia da República. Agora, realmente, por que bipolarizar o processo de paz? É em primeiro lugar. Nós já temos aqui exemplos falhados de 144 rondas no Centro de Conferência de Joaquim Chissano, tivemos os mediadores e não conseguimos resolver absolutamente. Acha que com uma terceira força no meio do diálogo consegue-se facilmente resolver e definitivamente encontrar-se uma solução de paz? Naturalmente que cria um equilíbrio entre as duas forças, porque estas forças também têm uns comportamentos muito atípicos. Há certos momentos que se entendem, quer dizer, o povo moçambicano, o MDM, os outros partidos extra-parlamentares estão reféns de dois grupos, e são dois grupos militarizados, porque para se conquistar a independência também houve a luta de libertação, passou-se, não é? Entramos na Segunda Guerra de Libertação, que é para a democracia. Não é? Então, porquê que o assunto tem que ficar entre os dois? Por exemplo, assinou-se alguns acordos, nós não sabemos que acordos são estes de desmilitarização, porque isso diz respeito também à sociedade moçambicana, tem que se abrir
aos partidos, se fosse mais até representados no Parlamento, e também a alguma sociedade civil, para haver um equilíbrio, porque duas pessoas vêm, mas 2 ou 3 vêm melhor. Por que não se procura esse recurso de integração da força política? Nós continuamos, sim senhora, a exigir a inclusão no processo de paz. Por exemplo, o presidente criou um canal de encontros com o líder do MDM e vimos ontem, depois do encontro com o Mamadou Sow, um encontro com o líder do MDM, que é um encontro regular, onde o presidente fez um ponto de situação sobre o diálogo político. É o segundo que eu saiba. É o segundo encontro, mas é um encontro regular e é preciso ter em conta uma viagem internacional que também o Presidente da República fez com o líder do MDM para fora do país. Daí Não, foi ao contrário. Foi aquela polêmica sobre a Holanda, não é? Sim, sim. Não. Acho que o Presidente da República precisou do apoio do Presidente do município para resolver determinadas questões que na Holanda sobre a cooperação entre o município e a Seja como for, né, do ponto de vista de percepção e imagem, vemos o Presidente da República e o líder do MDM num país fora, todos eles juntos. Sim. Este canal não é suficiente para, enfim, apresentarem aquilo que são as propostas do MDM relativamente ao processo de descentralização e desmilitarização e um entendimento para a paz? Eu acho que nem a Frelimo nem a Renamo nos querem ver neste processo. Não se esqueça que quando estiveram cá os mediadores internacionais, a Ana Rita fazia parte do painel, nós já tínhamos discutido isso, teve que se fazer lobbies para nós apresentarmos a nossa proposta da revisão da Constituição no Hotel Avenida. Porquê é que nós somos moçambicanos? Somos representantes no Parlamento. Porquê é que nós temos que encontrar outras vias para poder dizer, olha, nós estamos aqui, nós temos essas ideias. E, por sinal, algumas ideias acolhidas da Renamo eram nossas, que é a eleição dos governadores, que nós queríamos uma eleição direta. Não é? E outra questão, não se deve misturar a descentralização com o problema entre a Frelimo e a Renamo. São duas coisas totalmente diferentes. Mas claro que uma afeta a outra, porque sem paz nós não podemos ter eleições livres e justas, e aliás nunca tivemos eleições livres e justas, porque enquanto não se retirar o STAI do Ministério da Administração Estatal e colocá-lo na CNE, nós vamos ter sempre problemas. Conflitos pós-eleitorais. Exatamente. Isso não vai, porque o STAI é comandado especificamente pela Frelimo, é partidarizada. O STAI tem que estar livre das amarras políticas. Lineto, o vosso líder é candidato ao 4º mandato a edil da cidade da Beira. Considerando que, enfim, depois de 2 mandatos, tradicionalmente, em termos de ideias, em termos de visão política, assumamos assim, há um esgotamento. Do ponto de vista democrático e de escolha de figuras dentro do partido também para dirigir este município, para vocês é bastante pacífico que assim seja? Bom, quem é que vota? Quem é que vota? São os eleitores. Não é? O partido toma uma decisão. Por acaso, desta vez, o presidente Davis Simão não queria concorrer. Nós exigimos que ele concorresse. E ele nem estava dentro do país quando nós tomamos essa decisão. Não é? Em primeiro lugar, se a pessoa, quer dizer, eu não sei porque é que em 3, 4 mandatos a pessoa está a ficar esgotada. Em primeiro lugar, o edil mais proativo na República de Moçambique é o Davis Simão. O senhor sabe muito bem, o município sabe muito bem as dificuldades que os nossos municípios têm. O orçamento que vem do Estado não chega para fazer muita coisa que se tem feito, pelo menos na cidade da Beira. Conhece os problemas da erosão e os problemas como é que eu vou dizer, das estradas. E realmente esta entrevista deu-nos uma visão de como é que ele resolve os problemas. Há muitos problemas que são resolvidos pelo proativo edil da cidade da Beira. Portanto, também o seu desempenho na cidade da Beira é uma situação aprovada pelo MDM. E quais são os exemplos? Está a falar da construção do estádio e está a falar também do projeto de construção de 25 mil casas sociais. Sim, eu até vou recuar um pouco mais atrás. Quando o presidente tomou posse, não é? Acho que devia ser 10 anos atrás, não é? Era mais jovem. Uma das coisas que nos impressionou muito, e todo o país
foi quando ele foi recuperar a morgue do Hospital Central, que nós soubemos como nós encontramos aquela morgue. Foi a primeira coisa. Hoje chegamos à beira, se há aqueles trágicos acontecimentos, hoje nós temos dignidade de estar na morgue. Isto foi uma das primeiras coisas que nos marcou, não é? E, para além disso, outras inovações que ele tem feito. Não é por acaso que ele está já no 15º prémio da PMR3. Ele investe nas infraestruturas, ele não espera só do financiamento do Poder Central. Portanto, isto é inovação. Não digo que a beira está toda bem, não. Há muitos problemas. E também, como é que vou dizer, o nível freático da cidade da Beira é um grande problema. Mas para um quarto mandato, qual foi o pressuposto? Não havia dentro da cidade da Beira, ao nível do partido, pessoas que o pudessem substituir como as bases ou os membros quisessem? Ou é por outras razões, como ver o líder do partido como a única pessoa capaz de colocar a cidade da Beira em movimento? Ele está a trabalhar. É uma coisa que nos agrada como membros. Não vamos dizer que é uma coisa definitiva. Portanto, ele está a trabalhar, está a resolver determinados assuntos muito importantes. Recorda-se quando a Frelimo retirou as casas que eram do partido, dizia-se que eram os chefes de posto, recorda-se aquelas casas, o grande problema. Ele pacificamente foi construir outras casas, em vez de entrarmos pelo conflito. Portanto, eu acho que somos de comum acordo, vamos a ver, como ele próprio aqui o disse, os eleitores é que vão às urnas, é que vão decidir se deve continuar ou não. Mas que ele tem trabalhado para a cidade da Beira, tem. Essa está, 2 pontos. O quarto mandato, que o presidente do MDM, na entrevista ontem, abordou naturalmente, e pronto, enfim, fez uma descrição da sua obra e o desempenho de Davis Simango como edil na cidade da Beira. Permita-me, Cipo, fazer aqui alguns comentários sobre alguns aspectos que eu ouvi aqui da minha colega, que eu acho que precisam de ser postos em perspectiva. Quando eu dizia que o grande ensinamento que eu retive no final de todo este processo é que nós, os moçambicanos, precisamos de olhar e dizer: este assunto é bipolarizado ou vai impactar na vida dos moçambicanos. Para mim, insisto com isto, e depois ouvi aqui algumas coisas ditas pela Linete que eu gostaria de comentar. A primeira é que o pacote atual vigente, o pacote eleitoral, não foi como se tenta aqui passar, sonhado pela administração estatal, pelo Ministério da Administração Estatal ou eventualmente pela Frelimo. Foi um pacote que também surgiu depois de algumas disputas e foi consensualizado. E lembro-me que nessa altura todos nós dissemos sim. Agora há condições para ter eleições livres e justas. Portanto, faz-me alguma espécie irmos a eleições com aquele pacote que todos diziam que é o ideal, que permite pôr... Está a falar da aprovação do pacote em 2014. Exatamente. Portanto, as eleições em vigor, que é o que está em vigor até agora. Portanto, faz-me alguma espécie, porque todos os partidos têm oportunidade de montar lá aquilo que é a sua máquina. Aliás, recupera algumas declarações também do MDM, inclusive, que diz com muito orgulho que as vitórias que conseguiu ter, não é? Porque o MDM é governo em algumas autarquias. Sim. Não conseguiu chegar à presidência da República, sim, porque é um processo. E o MDM diz também que é resultado da sua mobilização, porque usou os instrumentos que este mesmo pacote, portanto, põe à sua disponibilidade. Portanto, é esta perspectiva que eu acho que é importante ter. Usarmos os modelos numa perspectiva partidária, depois de isolarmos tudo o resto, quando nos convém, para mim, continua a ser o principal busilis, é a maneira como nós olhamos para estes processos. Se nós conseguirmos libertarmos todas as amarras, teoricamente, olharmos e dizer isto é bom ou não é, na fase embrionária, eu acho que saímos todos a ganhar. Porque, de outro modo, vamos gerir sempre conflitos. Vamos dizer, agora sim, temos um pacote. Depois, a meio do processo, começamos a ver que as coisas não correm bem para mim e começamos a inventar problemas. E eu penso que é esta perspectiva que é importante ter. Outro aspecto também que acho que gostaria de comentar também é dizer que tudo acontece a contento da Frelimo e da Renamo. Lembro que houve um impasse muito grande
nesta legislatura sobre a integração de membros para o Conselho de Estado. E lembro-me também que o Presidente da República disse: eu vou sair deste barulho, não vou esperar que o Parlamento desbloqueie, porque sabíamos qual era o impasse, e o Presidente da República nomeou. Portanto, levou David Simango, hoje é conselheiro do Presidente da República. Eu penso que são estes exemplos que devem ser postos em perspectiva, não é? Quando também analisamos estes passos. Portanto, dizer ou publicamente aparecer a defender que os processos acontecem porque a Frelimo e a Renamo não querem um MDM, pode ser bom, bonito, não é? Mas é preciso também olhar o que é que foi feito quando estes impasses aconteceram, se não apareceram alternativas. E como disse o Presidente da República, não era obrigado a nomear David Simango. Não era, porque em princípio devia passar ali pelo Parlamento. Portanto, são 2 pontos que eu gostava de ter. Questão, só para Linete, quer responder? Sim. Coisas até pontuais. Sim. Primeiro, a Frelimo chumbou o nosso membro candidato, que era o Frangucho. E pelos contactos soubemos que se fosse um outro membro, não sendo Frangulos, nós teríamos um membro a partir da Assembleia da República. Mas não, o nosso erro foi termos nomeado o Frangulos, e devido às querelas entre ele e o Partido Frelimo, não sei, e aquilo não passou. Não era de agrado. Depois, eu não estou na Assembleia da República, fui deputada assim, mas eu me recordo que aqui discutimos este assunto sobre o pacote. Este não é um pacote que foi discutido na Serra da Gorongosa? O que é que o MDM tinha que fazer? Era receber, em nome da paz, e contribuir. Foi o que nós fizemos. Mas nós não fomos, nós podíamos chumbar, porque nós não conhecemos o que é que foi negociado, o que é negociado pela via do telefone, pelas visitas particulares. Eu conheço, por exemplo, a questão da Colômbia. Eu nunca vi que um presidente da República a deslocar-se às zonas incertas. Eu nunca vi. É precisamente o contrário. É o que nós discutíamos aqui no ano passado. Nós queríamos o Sr. Presidente Afonso da Câmara na cidade de Maputo para poder discutir e nós presenciarmos e darmos a nossa contribuição. O que é que a própria Frelimo fez? Tentou-lhe matar na cidade da Beira, não é? Com aquela questão que todos nós conhecemos, muito vergonhosa, e o ataque em Zipinda. Era a Ana Rita que estava aqui, nós discutimos como é que se vai negociar. Portanto, eu não sei, nós não sabemos de que forma foi aceito este pacote. Em primeiro lugar, este processo de descentralização, este modelo que se adoptou por listas partidárias, no meu conceito de democracia, é para os países muito avançados. Nós tínhamos um bom modelo de descentralização, que foi aprovado, acho que na segunda ou a primeira legislatura, não me recordo, não é? Onde os edis eram nomeados. E nós temos uma cultura africana, onde nós gostamos, como também em Portugal, por exemplo, é muito interessante ver as pessoas concorrerem no seu nome pessoal, não é? Através de um partido ou, portanto, candidatura independente, como o próprio Presidente Davis fez, não é? Isso daria muito mais disputa. Isto aqui, para mim, é um cheque em branco, eu repito, também é um cheque em branco. Como é que nós vamos depois, o país tem dinheiro para pôr, como é que se diz, a funcionar todo este processo? Os governadores vão ser o quê? Nomeados por propostas, quer dizer, aqui há uma grande salada russa. Vamos aos administradores, não é? Quem ganhou a província deveria, em primeiro lugar, nomear os administradores, porque tem que haver uma simbiose, não é? Política. Portanto, é um pacote bastante complicado, mas o MDM, na Assembleia da República... Se o MDM estivesse envolvido neste processo, acha que seria diferente? Não, poderíamos contribuir, entre os 3 partidos contribuiriam. Uma coisa que ambos os partidos nunca quiseram. Mas nós sempre vamos lutar pela inclusão. Muito bem, vamos avançar até porque temos que sair deste ponto. O Éssita só queria ouvir a sua opinião. David Simango, um 4º mandato, e David Simango como edil na cidade dele. Sim, também ouvi a perspectiva do edil e eu penso que ele narrou muito bem aquilo que foram as suas realizações, onde também achou que não estivesse a ser bem percebido, ou que a maneira que o percebemos não era a que ele pretendia passar,
procurou esclarecer, falou daquilo que é o seu trabalho, combate à erosão, que era uma das suas bandeiras, por que é que não está a conseguir, quais são os obstáculos, que tipo de ajuda e cooperação tem estado a pedir. Eu acho isto muito bem. E acho que quanto a isso, de novo, David Simango, à beira de um 4º mandato, e claro, com toda a crise em que está envolvida o MDM, a piscar o olho para um potencial eleitoral. Eu acho que é um comportamento normalíssimo, qualquer um que seja candidato a candidato, à beira, portanto, de um pleito, se tiver microfones em frente, eu penso que vai fazer exatamente o que David Simango fez ou tentou fazer, e vai continuar a dizer que sim, eu sou o candidato ideal. Agora, os potenciais eleitores, esses sim, sabem muito bem, até porque ele narrou muito bem o que fez. Mas existe também, a jornalista também deu o panorama daquilo que é a situação atual. Portanto, o que prometeu, o que fez e o que existe lá. Portanto, os eleitores também têm a oportunidade aqui de dizer as nossas expectativas estão a ser cumpridas ou não. As nossas expectativas têm possibilidade de evoluir ou chegamos a um ponto de saturação em que não há possibilidade de avançarmos porque tudo que nós aspiramos está agorado. Como disse, é um comportamento, um procedimento que eu considero normalíssimo para um candidato ou candidato que tem a oportunidade de dizer daquilo que pode ser o seu eventual 4º mandato. Linete, vamos avançar e como estamos a falar de paz, vimos ontem o Presidente da República a reunir com o coordenador da Comissão Política da Renamo, Mamadou Soufi. No fim, houve aquela intervenção à imprensa em que se garante que foram definidos os princípios, processos e ações e o cronograma para o enquadramento dos militares oriundos da Renamo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia da República de Moçambique. Portanto, aquele que era o ponto de discórdia que suspendeu a sessão extraordinária de aprovação das 2 propostas de leis ordinárias para o enquadramento na Constituição e o avanço do processo eleitoral autárquico já está resolvido. Linete, qual é a sua opinião? Aquilo que as imagens e as declarações que viu ontem são o sinal suficiente de que já temos as condições necessárias para que o processo eleitoral possa avançar? Eu, antes do processo eleitoral, estou preocupada, portanto, com a situação de paz. Não é? Eu acho que esta paz está à volta de grandes mistérios, desconfiança e secretismo. Ambas as partes não se confiam. É a percepção que eu tenho, mas é de louvar o esforço do Presidente da República, sem dúvida. Mas isto é um problema muito complexo. Eu estou a ler a declaração conjunta, não é? Mas uma declaração conjunta é assinada por 2 pessoas. Aqui eu só vejo a Presidência da República, é o porta-voz da Renamo. Portanto, eu estranhei muito, procurei. Portanto, eu estou a ver aqui, é o Presidente da República que é o porta-voz, como tem sido mesmo na altura do falecido, era ele que vinha fora e dizia. Mas nós não sabemos o que está da outra parte. E eu aqui tem coisas... Mas aquilo que ouviu do líder da Renamo ontem na imprensa, a ideia de que chegou-se a um consenso, vai-se produzir uma lista e vai-se fazer chegar às autoridades para que haja a integração desses homens, não seria a parte que faltava para esse comunicado, mas ainda assim essa palavra está dita nos órgãos de comunicação? Sim. Dizer uma coisa, já se disse muita coisa em relação ao processo de paz, já estamos aqui há quase 4 anos nisto, não é? Que vem do mandato anterior. Por exemplo, eu estou a notar aqui no documento, diz, e passo a citar, o enquadramento dos militares oriundos da Renamo nas Forças Armadas, na Polícia da República. E o CIS e o CERNIC eram reivindicações do malogrado. Ou eu estou enganada? Portanto, aqui já começa a haver, não sei porque a outra parte não reivindicou, não é? Mas também são forças que precisam de ser despartidarizadas. E eu também não acredito que isto aqui, a forma que está-se a falar e que se escreveu, que em 10 dias, o prazo de 10 dias, eu não acho suficiente. Mas pronto, nós temos o tal problema, o dilema das eleições, não é? Mas estas questões não são questões tão lineares que em 10 dias eu entrego a lista dos fulanos. Quer dizer, aqui é todo um processo. Tem 4 grupos, eu estive a contar, 1, 2, 3, 4 grupos técnicos.
Portanto, já se passou, esta situação já se passou no Centro de Conferências Joaquim Chissano com expertos internacionais e nacionais e não se resolveu nada. E esta questão, depois também li em algum sítio onde dizia que só há entrega das armas, não sei se ouvi mal, depois das pessoas, mas as pessoas saem do mato, são integradas logo dentro da polícia, dentro das Forças Armadas. Por que é que não foi feito isso depois do Acordo Geral de Paz? Havia falta de lista? Para mim, acho que havia falta de vontade política de resolver este problema. Este é um problema que já vem desde o Acordo Geral de Paz. Neto, o que está a criticar? Acha que os prazos para essa reintegração são bastante apertados ou acha que este só é um acerto para não se falhar eleições do dia 10 de outubro? Eu penso que é quase isso, porque quando o Sr. Cabuza quis paz para fazer as eleições, foi o Sr. Presidente Afonso da Câmara saiu para ir, inclusive, licenciar-se, para ver eleições, não foi? E depois das eleições, o que é que aconteceu? Realmente o mesmo problema que eu dizia, que realmente o STAI tem que sair da administração estatal, tem que haver mais liberdade e transparência. E todos estes acordos ou consensos, nós não conhecemos que tipos de consenso é que tiveram. Ninguém conhece. Portanto, eu acho que é sonhar muito em 10 dias ter este problema resolvido e integrado. As pessoas precisam de uma preparação pedagógica, militar, portanto, são pessoas que vêm do grupo. Portanto, há aqui um processo todo muito aturado e muito difícil, como o próprio Presidente falou, o Presidente da República falou. Eu não acredito que isto seja feito em 10 dias, talvez para acomodar, nesse aspecto sim, mas não é o caminho certo. E a entrega das armas também eu tenho muitas minhas dúvidas, não sei. Essa partilha das mesmas dúvidas que a Linete. Nos prazos estabelecidos aqui, há duas linhas. Há o prazo de 10 dias, mas também há o prazo de, até as eleições dia 10 de outubro, desarmar os homens, os militares da Arnam. O município sempre disse que este pacote é o verdadeiro pacote que vai determinar a paz em Moçambique. Como também foi a questão que, não é? Durante as rondas do Centro de Conferências Joaquim Chissano, tudo corria muito bem, era certo, não é? Chegamos a acreditar que estamos a fazer a parte final e era exatamente ali onde estava a questão. Por quê? Estamos a falar de forças residuais da Arnam e se repararem, a Arnam sempre deixa claro que tem comandos. Portanto, ir integrar estes homens nas forças de defesa e segurança equivale, primeiro, dizer, se você é major, tem que estar integrado como major ou passa a vida civil com regalias e benefícios de major. Portanto, é preciso que haja aqui listas. É preciso dizer, é a Cita-Cigapuca, o município, a Linete, data de nascimento, qual é a patente, identificação, exatamente, qualificação, exatamente, formação, para se poder fazer as necessárias equivalências. Portanto, chegados aí eu me pergunto, estamos a falar de forças residuais da Arnam, porque é disto que se trata, porque nós assumimos que com a UNUMOS, a Arnam desmobilizou boa parte dos seus homens, ficaram, portanto, aqueles responsáveis pela segurança das lideranças da Arnam, que são as chamadas forças residuais. É suposto que estas forças tenham acima de 35, 40 anos. Eu me pergunto, e a insistência, se recuarmos também para a missão que tivemos, inclusive com os especialistas que a Linete fala, internacionais, a primeira condição que foi posta, e foi onde aquela comissão inclusive viu que não havia condições para trabalhar, é que se apresentassem listas. Não é dizer temos 40 homens, não. É dizer, é a Cita-Cigapuca, qual é a especialidade, e ver como é reintegrado. Não sei se temos, por parte da Arnam, hoje, estes homens, em condições de serem identificados, serem entregues e reintegrá-los na Arnam. Porque se estamos a dizer... Nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas de Defesa e Segurança, dizia. Estamos a dizer que hoje, com as Forças de Defesa e Segurança, que nós queremos, que dissemos que têm que ser profissionais, têm que ter um certo nível e condição de responder aos desafios e dinâmicas, portanto, que o crime organizado impõe, a proteção das nossas fronteiras impõe.
estamos a dizer que se forem 500 homens, estes 500 homens têm que ter condições de se equivaler no exército moderno, atualizado e poder lá estar. Ou, alternativamente, com aquelas equivalências que teriam no exército, poderem passar à disponibilidade. Eu penso que há um segredo que vai ser revelado. Ou vamos confirmar que existem efetivamente homens que são residuais, portanto, aqueles que a RENAMO diz que não mereceram o tratamento devido à altura ou a quando dos acordos de Roma, ou vamos ter a surpresa de ver que as forças da RENAMO foram se renovando. Este é um ponto. O outro ponto é um exército ou forças residuais que compõem, portanto, os homens armados da RENAMO, a passarem, por hipótese, todos eles para as forças de defesa e segurança. Como? Assumindo fator idade, assumindo fator formação, porque, ok, experiência militar, muito bem, podemos ter, mas como é que está composto hoje o exército? As nossas forças de defesa e segurança, como é que estão compostas? Se nós dissemos que são funcionários, são técnicos superiores, se nós dissemos que são quadros formados, que têm especialização, como é que seria a integração destes homens sem especialização, mas sendo uma imposição, não é? Portanto, deste acordo e desta estabilidade que nós queremos. Portanto, eu acho que não é um exercício fácil, como disse bem o Presidente da República, mas o terceiro ponto, que para mim foi o mais importante, da declaração do coordenador da RENAMO. Nós sempre ouvimos e dissemos que é preciso desmilitarizar, desmobilizar e reintegrar. Portanto, reintegrar seria a última fase. O que eu percebi do coordenador da RENAMO e deixou bem claro e frisou é que primeiro tem que se reintegrar estes homens e depois falamos o resto. E eu me pergunto mais uma vez, vamos reintegrar como, onde e em que circunstâncias? Voltamos à primeira questão, é preciso ter listas, é preciso ter nomes. Portanto, se eu reintegro a STCHU como comando, estamos a dizer que se ela não fica no exército como comando, passa a disponibilidade com as condições e regalias, portanto, de um comando. Portanto, já reintegramos. Se a STA não fica satisfeita com este processo, ou quem está por detrás dessa não fica satisfeito com este processo, estamos a dizer que nós entregamos as listas, entregamos os nomes e estas pessoas não foram acolhidas ou não foram reintegradas como era de esperar. Dificilmente saímos para a fase de desmobilização e desmilitarização. Portanto, eu acho que neste momento nós temos que... Eu não sou militar, não sei, não conheço estes processos, então quero acreditar que a maioria de nós... Vai ser complicado, pelo menos nos prazos previstos. Quero acreditar que para a maioria de nós temos que esperar que as comissões, portanto os grupos de trabalho criados, apresentem resultados, exatamente, os termos de referência e apresentem os seus trabalhos, porque cá para fora este exercício não é novo, quanto a mim. Já tivemos uma missão muito recente, depois das rondas, tivemos e encalhou exatamente aqui neste exercício de apresentar as listas. E vai continuar a encalhar, penso muito bem. Linete, estava para acrescentar? Duas coisas, sim. Por exemplo, esta questão de forças residuais, eu acho que já não são forças residuais, porque houve mais integração de novos membros dentro da RENAMO. Aqui é outra discussão, porque há muita juventude ainda lá dentro. Portanto, são residuais, sim, concordo que, como a Cita disse, realmente já estão com 40 ou 50 anos. Agora, eu pergunto, o que é que foi feito durante este tempo, antes do malogrado, sobre o Fundo da Paz? A quem é que está a beneficiar esse Fundo da Paz? Para a integração. Eu acho que a maioria que ali está, não sei, é por isso que nós também precisamos compreender as coisas, sabermos o nível das pessoas, para também podermos ajudar, não é? E talvez a maioria ali vai para a realização social, que é uma das coisas mais importantes que o país precisa. Alguns são ainda camponeses, são jovens, é preciso fazer um estudo e ter psicólogos preparados para ver essa questão. Vamos continuar com o mesmo problema. Outra questão que se levanta é,
apresenta essa lista, faz-se o levantamento, criam-se as comissões e depois os homens são reintegrados e é preciso dinheiro, é preciso orçamento, numa altura em que o país já atravessa uma crise profunda. Lembremos-nos em 2014, quando houve a partidarização dos órgãos eleitorais, teve um impacto ao nível do orçamento, numa altura em que se fala de consolidação fiscal. Portanto, este é outro desafio. Sim, mas não há confiança política. Não há confiança política. Realmente os órgãos deviam ser neutrais, deviam trabalhar. Mas nós soubemos como é que funciona a CNE. E realmente eu não sou pela partidarização, mas enquanto houver desconfiança, enquanto tivermos estes problemas que nós temos em todas as eleições, é preciso os partidos estarem presentes para controlar o seu próprio processo, porque é do nosso interesse. E o MDM mostrou que as eleições ganham-se na mesa. Mas nós soubemos o que é que acontece à volta das mesas. A FIR, por exemplo, o que é que a FIR está a fazer a menos de 50? Nós conhecemos a lei. Portanto, nós não estamos seguros nas eleições. Isto é um facto. Muito bem, vamos avançar e mesmo com a Lenete, ouvimos também esta semana o Presidente anunciar que estamos mais ou menos num período pós-crise, ou se quisermos assumir, a anunciar o fim da crise. E o Presidente disse que os nossos principais indicadores econômicos são reveladores do trabalho que fizemos coletivamente. Estes sinais da nossa economia marcam o início do pós-crise. Lenete, isto fez lembrar o discurso do governador do Banco de Moçambique no dia 19 de junho de 2007, quando anunciou o fim da crise, tendo dito que já não estamos a gerir a crise. Qual é a sua opinião? Concorda que, considerando os indicadores macroeconômicos que o Presidente apresentou, a taxa de crescimento está controlada? Qual foi a taxa? Não percebi. A taxa de crescimento a inflação, que também baixou, está em apenas um dígito. A taxa de câmbio, que também está controlada. Olhando para esses indicadores, acha mesmo que o país está fora da crise? Não, eu acredito que não. Há um esforço, tanto do Banco de Moçambique como do Governo, sim. Mas que nós estamos o pós-crise, não. Em primeiro lugar, nós temos ainda a situação das dívidas ocultas, que não estão esclarecidas, que é um impacto importante do nosso processo de sairmos da crise. Não é? Portanto, não se pode falar que saímos da crise sem este problema da dívida, porque a própria Frelimo é como é que se diz, e registrou na Assembleia da República, transformando como dívidas do povo moçambicano. Portanto, nós ainda estamos à espera desta questão. Agora, não sou muito boa na economia, mas eu só ia perguntar quais são os fatores que o Presidente da República falou, talvez recebeu do Maliane estes dados, mas na realidade nós continuamos ainda numa crise profunda. Sem o apoio do orçamento, não é? As dívidas já falei, com o Estado continuamos a consumir o que nós não produzimos, nós temos ainda um país sem indústrias, não é? E temos uma queda vertiginosa das pequenas e médias empresas que fazem a riqueza do país. Não são os grandes megaprojetos, são este tipo de grupo de investidores a partir das bases locais, de pequenas e médias empresas. Estão todas a falir, não é? A fechar as suas portas, mesmo o mercado imobiliário também caiu. Eu não sei como é que nós saímos da crise. Já o Presidente acha que nós saímos da crise. Por exemplo, a gasolina continua a subir, há menos dinheiro e não há investimentos nos setores prioritários, que é a educação e a saúde. Portanto, eu acho que não estamos eu acho que foi um bocado infeliz nesta abordagem. E, claro, dar parabéns e felicitar o CEFERM, sim senhora, é uma das empresas que ainda não está no grupo da falência das outras empresas públicas, como é a LAM. Portanto, eu diria que a nossa situação está estagnada, mas não cresceu. Muito bem. Essa tem a mesma opinião? Estamos no período pós-crise ou estamos ainda em crise? Bom, Mucipo, tal como eu disse na altura em que tivemos o pronunciamento do governador do banco, há outros e mais indicadores que precisariam de ser esmiuçados e que podem indiciar ou não a existência de crise. Penso que o pronunciamento do Presidente da República, se for tomado em perspectiva e tomando, portanto, o palco
em que foi feito faz sentido. Visita a uma empresa que, contrariamente àquilo que tem estado a acontecer, não só com o Parque Empresarial do Estado, mas também com no panorama econômico moçambicano, apresenta-se de forma saudável, com indicadores muitíssimo bons, com uma perspectiva de que sim, temos estado a explorar e bem, portanto, os nossos portos. A probabilidade de crescimento existe. Eventualmente teríamos que sentar e dizer que investimentos se fazem, porque neste momento o CFM está, vamos lá, a fazer o papel de coordenador, portanto, dos portos de Maputo, Porto da Beira, Porto de Nacala, portanto, que são concessionados. Portanto, há aqui concessões que nos estão a permitir a fazer, portanto, o manuseamento de carga. Mas podemos também olhar e dizer, poderíamos crescer se olharmos, por exemplo, para a linha de Goba. Podemos dizer, 2, 3 dias atrás havia aqui um engarrafamento terrível e que nós víamos o que causava este engarrafamento, portanto, na autoestrada, eram os caminhões, não é? Portanto, isto mostra muito bem usar as nossas linhas férreas e eventualmente usam, porque se olharmos, por exemplo, para o açúcar, o açúcar que vai para a Socialândia usa portanto, a nossa ferrovia. Poderíamos aqui alargar esta discussão. Portanto, eu olho e digo, é uma mensagem encorajadora que mostra que é possível, que o reto para se fazer mais e melhor para as empresas, não só o Parque Empresarial do Estado, como também toda a legislação complementar que vai regular o conteúdo local, que vai alavancar. Primeiro, criar e alavancar as pequenas e médias empresas precisam de ser pensadas de forma eficiente e olhando para a perspectiva de negócio. Eu penso que esta mensagem foi muito bem percebida e faz sentido. Teria reservas de categoricamente afirmar que a crise faz parte do passado. Como disse, há outros e mais indicadores macroeconômicos, inclusive, que podem indiciar a existência ou não. Portanto, isolar uns de outros pode não nos dar a figura total e podemos cometer o erro de, eventualmente, ir abrandando naquilo que é a perspectiva de alavancar o país, a perspectiva de ir, portanto, produzindo, exportar, ter mais exportações do que importações, de produzir primeiro comida para os moçambicanos e depois para dar, portanto, o mercado que nos circunvizinha. Portanto, há vários outros indicadores aqui que eu penso que não podem ser isolados. Esta fotografia tem que ser uma fotografia que incide sobre o Moçambique todo e nas várias áreas e setores e não olhando só para aquelas áreas que, portanto, que seriam talvez, portanto, da alçada dos CFM, porque há mais setores, inclusive há mais empresas que não estão a conseguir mostrar esta fotografia muito boa, muito positiva que o Presidente da República encontrou e pode também encontrar respostas alicerçadas nestes macroindicadores. Portanto, se a contribuição dos CFM já é positiva, a pergunta que eu me faço é o quão positiva seria se as outras empresas também contribuíssem de igual ou muito próximo daquilo que é a participação dos CFM. Portanto, esta é a minha leitura. Linete, mesmo para terminar. Sim, para terminar, na questão do CFM, imaginemos que de facto o CFM tiveram lucros, mas é preciso auditar as contas. As contas foram auditadas para dar-nos o real posicionamento? Isto é uma questão. E depois, o Presidente da República diz que, segundo ele, diz que está a fazer reformas estruturais para o combate à pobreza, mas, paradoxalmente, as estatísticas mostram-nos que nós estamos a ter um maior número de pobres. O crescimento da pobreza está a subir. Portanto, como é que isto se vai dar? Portanto, acha então que ainda continuamos em crise? Eu acho que sim, nós continuamos em crise. E também a crise da dívida que tem que ser resolvida. Muito bem, Linete, desta forma fechamos o programa. Agradecer a vossa presença, Linete Olofsson e S.P. Citaúque, assim, caro telespectador que nos acompanhou até daqui a 7 dias.